Bem-vindo ao Pré-Calor e aula de língua portuguesa. O tema da aula de hoje é transitividade verbal. A aula completa com material didático, inclusive com exercícios e respostas, você encontra no nosso aplicativo. Transitividade verbal. Tem intimidade com esse tópico da gramática? Alguns autores chamam de regência verbal, outros chamam de predicação verbal. Mas sabe o que é de verdade? É observar o verbo dentro da frase e deduzir se ele tem ou não tem complemento, se ele tem ou não tem preposição. E aí entra um vocabulário técnico que vai fazer muita diferença na compreensão. Por exemplo, quando é que um verbo é transitivo? Transitivo significa complemento e o antônimo intransitivo significa sem complemento. E aí vem uma confusão. Qual é a diferença entre complemento verbal e adjunto adverbial? Olha, para você ter uma ideia, a língua tem inúmeros adjuntos adverbiais de tempo, de modo, de intensidade, de companhia, são inúmeros. Mas complemento verbal, a língua só tem dois, o objeto direto e o objeto indireto. Pois bem, a palavra direto entra na formação desses conceitos e significa sem preposição. Indireto significa com preposição. Em resumo, quando você chama um pedaço da frase de objeto direto, significa complemento sem preposição. E quando chama outro pedaço de objeto indireto, complemento com preposição. Vamos aplicar transitividade verbal a uma frase. Leia comigo. Eles penduraram um retrato na parede. Vamos treinar duas leituras ao mesmo tempo. Uma é a leitura morfológica. É você olhar para eles e saber que é pronome, para penduraram e saber que é o verbo. O é artigo, retrato é substantivo. O na é a fusão do em mais a, portanto, preposição mais artigo. E a palavra parede é substantivo. Essa leitura é básica, chama-se leitura morfológica, tá bem. Agora vamos praticar a leitura sintática. Você entende que eles está no papel de sujeito simples. E a etapa mais importante da sintaxe, concentração sobre o verbo. Você sabe que a ideia de pendurar é pendurar algo e não é um pensamento vazio. Por quê? Porque o algo está na frase, é um retrato. Um detalhe muito curioso é que entre o verbo e um retrato não há preposição. Quando você compreende todas essas relações, aí você conclui que o complemento não exige preposição e, se não exige, naturalmente será chamado de objeto direto e o verbo que teve o sentido completado por uma expressão sem preposição é o verbo transitivo direto. A expressão na parede sugere o lugar onde eles penduraram o quadro, naturalmente, o adjunto adverbial de lugar. Vamos voltar à mesma frase anterior para você descobrir outro detalhe envolvendo transitividade verbal. Eles penduraram um retrato na parede. Você já compreendeu que a expressão um retrato é o complemento verbal? Lembre, complemento verbal sem preposição chama-se objeto direto. A proposta muito comum em provas de língua portuguesa é trocar esse complemento verbal sem preposição por um pronome. Aí é comum apresentar a seguinte proposta para você: penduraram ele na parede. Olha, podemos reconhecer que é uma proposta tentadora, parece que no dia a dia falamos assim, mas a norma culta da língua proíbe o emprego do pronome ele, famoso pronome reto, no papel de complemento direto. Então, pronto, a primeira opção é falsa. Segunda tentativa, penduraram-lhe na parede. Também uma proposta tentadora, mas olha um detalhe para a aula de hoje e para todas as aulas. O lhe tem que estar ligado a um verbo que exija preposição. Como nós sabemos que o verbo pendurar é transitivo direto, o emprego do lhe é proibidíssimo. Terceira tentativa, penduraram-o na parede. Melhorou, mas ainda há um conflito. Por quê? Porque o verbo termina pela letra M. É um aspecto nasal da língua. Quando o verbo termina pela letra M, naturalmente o pronome o
não pode ser acrescentado diretamente como você está vendo. E aí vem a solução definitiva. Penduraram um retrato na parede corresponde a penduraram um nu na parede. É claro que o nu adapta-se ao M, formando o que nós chamamos de eufonia da língua. É uma pronúncia melhor do que a pronúncia anterior de penduraram o na parede. Percebeu? Mas uma coisa tem que ficar bem clarinha. As duas primeiras propostas de penduraram ele e de penduraram lhe são totalmente erradas para a norma culta da língua. Podemos pegar todos os verbos da nossa língua e agrupá-los em 5 categorias de acordo com a transitividade verbal. A primeira delas é o VTD, verbo transitivo direto. Segunda categoria, VTI, o verbo transitivo indireto. A terceira, uma categoria especial, muito presente em provas de língua portuguesa, VTDI, o verbo que é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. A quarta categoria, os verbos intransitivos, e a quinta, VL, os famosos verbos de ligação. Poderíamos trabalhar com apenas 2 divisões, todos os verbos da língua agrupados em verbos significativos, ou seja, aqueles verbos que são verbos de verdade, que têm ação verbal, e a segunda categoria, os verbos não significativos. É nessa segunda categoria, não significativos, que entram os tradicionais verbos de ligação. É uma lista muito diminuta, muito pequena, e você pode aprendê-la agora. É o verbo ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar. Sabe que esses verbos estão na frase, naturalmente tem o sujeito, e logo depois tem um elemento chamado predicativo do sujeito. Os verbos, digamos assim, perdem um pouco aquele aspecto agressivo de verbo e valoriza-se então o predicativo. Mas há uma armadilha. Estes verbos todos só são de ligação se vierem acompanhados de predicativo. Alguns, como o verbo estar, o permanecer, o continuar, o ficar, às vezes vêm acompanhados de uma ideia adverbial, de tempo e principalmente de lugar. Então perdem a identidade original e passam a ser chamados de verbos intransitivos. Você já ganhou intimidade com o verbo de ligação. É hora de praticar um pouquinho. Vamos pegar uma frase lá do texto original, o texto que está à sua disposição no aplicativo. O cafezinho daqui é bom? E vamos fazer aquela leitura que é básica, a famosa leitura morfológica. Você tem o O, que é artigo definido, tem cafezinho, que é substantivo, tem o daqui, que é advérbio, o é, o verbo ser, né? Eu sou, tu és, ele é, terceira pessoa do singular, presente do indicativo, e a palavra bom é adjetivo. Essa leitura é básica, é ela que vai nos dar com mais certeza a leitura sintática. Então peguemos o cafezinho e você sabe que tem função de sujeito simples. Perfeito, não é? Vamos pegar o bom, que você sabe que é ao pé da letra um adjetivo fazendo o papel de predicativo do sujeito. Então, olhemos para o verbo. Naturalmente, o verbo, nesta frase, só pode ser classificado de verbo de ligação. Há uma tradição de que o verbo ser praticamente só pode ser de ligação, mas a prova definitiva de que ele deve ser classificado assim é estar acompanhado de um predicativo, acompanhado de uma palavra que tem o poder de determinar ou de qualificar o sujeito. Vamos travar uma polêmica entre verbo de ligação e verbo intransitivo. E agora, você dá conta de perceber a diferença? Vamos olhar uma frase. O turista está satisfeito. Você sabe que o turista é o sujeito simples e sabe que satisfeito está em sintonia com o turista. Veja bem, turista é um substantivo, satisfeito é um adjetivo. Um é masculino, o outro também. Um está no singular, o outro também. É essa concordância entre os dois que nos dá a certeza de predicativo, uma sintonia completa entre o turista e a palavra satisfeito. Pois bem, diante dessa sintonia entre os dois, você só pode classificar o verbo estar de verbo de ligação.
Então, o segredo para você não chamar o verbo estar de intransitivo é observar o que está depois dele. Se o que está depois é predicativo, automaticamente o verbo estar é um tradicional verbo de ligação. Vamos insistir na polêmica entre verbo de ligação e verbo intransitivo. Vamos olhar agora o turista está na cidade. Você percebe que o turista é o sujeito simples, é uma maneira lógica de ler as frases da nossa língua e percebe que na cidade traz para a frase a ideia de lugar. Traduzindo, na cidade indica o local, o lugar em que o turista está. Conclusão, é nessa situação que você é obrigado a chamar na cidade de adjunto adverbial de lugar e obrigado a chamar o verbo estar de verbo intransitivo e não de verbo de ligação. Vamos resolver uma questão da UEA VUNESP 2016. Assinale a alternativa em que a expressão destacada exerce a função de objeto direto. Lembre bem, objeto direto, complemento do verbo transitivo direto, ou seja, complemento sem preposição. Vamos olhar a letra A? É bom mesmo o cafezinho daqui, meu amigo? E aí a expressão destacada é o cafezinho. Mas se você olhar direitinho para a estrutura da frase, lendo-a na ordem direta, você diria, o cafezinho daqui é bom mesmo, meu amigo. Ou seja, a expressão destacada faz o papel de sujeito. Vamos para a letra B de bola. Você é dono do café, não sabe dizer? Se nós olharmos novamente a estrutura que interessa, que é localizar o sujeito, olhar para o verbo e aquilo que acompanha o verbo, você tem você no papel de sujeito, tem o verbo ser, que é verbo de ligação, e a expressão dono do café fazendo o papel de predicativo do sujeito. Lembre o enunciado, estamos à procura do objeto direto. Olhemos então a letra C. Sei dizer não, senhor, não tomo café. Se nós olharmos a frase, a oração, não tomo café, você dá conta de pensar que o sujeito é oculto, eu não tomo café? E aí, naturalmente, você tem o verbo tomar transitivo direto e a palavra café completa o sentido do verbo, por isso aparece sem preposição. Portanto, letra C, verbo tomar transitivo direto, café, objeto direto. Na letra D, a palavra destacada é ontem. Ontem ele veio, e você sabe qual é a ideia que o ontem traz para a frase. Naturalmente, uma ideia de tempo, daí a classificação de adjunto adverbial de tempo. E na letra E, quando o leiteiro vem. Veja que o leiteiro é a expressão destacada e faz o papel de sujeito do verbo vir. O verbo vir, que não tem nada depois, significa que é verbo intransitivo. Resposta, então, obrigatoriamente a letra C. Agora vamos tecer considerações a respeito do verbo transitivo direto, verbo que você já enfrentou numa questão de vestibular. Olhemos para a frase eu não tomo café. Bem, aquela leitura morfológica você dá conta de fazer. Vamos tentar comigo? O pronome eu chama-se pronome pessoal reto. Olha como a palavra reto já indica que ele é o sujeito da frase. O não é o tradicional advérbio de negação que você conhece muito bem. O tomo é forma do verbo tomar. Eu tomo, tu tomas, ele toma. É o presente do indicativo do verbo tomar. E a palavra café é o substantivo. Pois bem, essa leitura, chamada de leitura morfológica, é a que antecede a leitura sintática da frase. Algumas palavras já vão indicando qual é a função que ela exerce dentro da frase. É o caso do pronome eu. Quando você o classifica de pronome reto, está dizendo que ele é o sujeito simples. Percebeu? O não também, porque quando você diz na morfologia que o não é um advérbio de negação, na sintaxe ele é o adjunto adverbial de negação. A palavra café é um substantivo e olha um detalhe curioso, é a palavra com mais funções sintáticas dentro de uma frase. Ou seja, o substantivo pode ser tudo, pode ser sujeito, pode ser objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal. Ou seja, é uma palavra muito eclética o substantivo dentro da nossa língua. Mas no contexto eu não tomo café, a palavra café está fazendo o papel de objeto direto. E o verbo tomar
naturalmente no presente do indicativo, eu tomo, tu tomas, ele toma, é o verbo transitivo direto. Veja então que analisar uma frase é fazer as duas análises ao mesmo tempo, a famosa análise morfológica e também a análise sintática. Tranquilo? De todos os verbos, o intransitivo é o mais importante para o nosso estudo. Por quê? Porque depois de um verbo intransitivo, há umas situações muito interessantes. A primeira delas, pode não vir nada depois do verbo. Eu acho que você até aprendeu assim. Se a frase acaba com o próprio verbo ou se o verbo preenche todo o sentido da frase, ele é intransitivo. A segunda situação, bastante normal, depois do verbo intransitivo vem um adjunto adverbial, que pode ser de lugar, pode ser de tempo, pode ser de modo, são muitas as ideias adverbiais. E uma terceira situação, talvez é que você não queira aceitar, porque não é nem entender, é não aceitar, é que depois de um verbo intransitivo, anote aí, vem ou pode vir o predicativo do sujeito. Olha, muita gente aprendeu que predicativo do sujeito só pode aparecer depois de um verbo de ligação. Não é verdade. O predicativo do sujeito é obrigatório depois do verbo de ligação. Mas os verbos intransitivos também podem vir acompanhados de um predicativo. Vamos olhar uma frase. O leiteiro não veio ontem. E vamos para aquela leitura morfológica. Você sabe que o é artigo definido, leiteiro é substantivo, o não advérbio de negação e o veio, eu vim, tu vieste, ele veio, o pretérito perfeito do indicativo. E o ontem, advérbio de tempo, que você sabe que na sintaxe vai dar adjunto adverbial. Pois bem, você sabe quem é o sujeito, que é o leiteiro, o famoso sujeito simples. Você sabe que o não é adjunto adverbial de negação. E sabe que o ontem é um adjunto adverbial de tempo. Percebeu? Então, diante de todas essas análises, o sujeito, o advérbio de negação e o advérbio de tempo, você só pode classificar o verbo vir como verbo intransitivo. Note que classificar o verbo de acordo com a frase é, naturalmente, deixá-lo por último, porque se ele não veio acompanhado de objeto direto, e muito menos de objeto indireto, aí sim você vai dizer que ele é verbo intransitivo. Tranquilo? Vamos insistir no verbo intransitivo, vamos treinar mais um pouquinho. Você sabe que aprender língua portuguesa, como é aprender qualquer linguagem, depende muito do tanto que você treinou, do tanto que você repetiu. Vamos ler. O leite vem do interior. E vamos novamente praticar a morfologia. Já ganhou intimidade com a morfologia das frases? Você sabe que o é artigo definido, leite é substantivo, vem. Eu venho, tu vens, ele vem. Presente do indicativo do verbo vir. Você sabe que é o do, fusão de di mais o, preposição mais artigo. E a palavra interior é um substantivo. Leitura morfológica é isso que você está treinando, é reconhecer a classe gramatical da palavra dentro da frase. Não tem nenhum valor aquela coisa da decoreba, de o camarada aprender, por exemplo, que o é artigo e pensar que é somente artigo. Naturalmente pode haver variações de acordo com o contexto, de acordo com a frase. Pois bem, nós sabemos que a expressão o leite é o sujeito simples. Por que simples? Porque o núcleo é o substantivo, é a palavra leite, você não teria coragem de chamar de sujeito composto. Nós sabemos que a expressão do interior, que é uma expressão que começa com a preposição de, ela traz para a frase a ideia de lugar. É o lugar de onde o leite vem. E a sintaxe se mistura muito com a semântica. Se a ideia de do interior é de lugar, você vai chamar de adjunto adverbial de lugar. E é por último que você agora olha melhor para o verbo, que de um lado tem um sujeito e do outro lado tem um adjunto adverbial de lugar. Veja, é por eliminação. Você não vai ter coragem de chamar do interior nem de objeto direto e nem de objeto indireto. Vai chamar naturalmente de adjunto adverbial. Conclusão, o verbo vir está acompanhado de adjunto adverbial.
só pode ser classificado de verbo intransitivo. Percebeu, então? Vamos conhecer os detalhes do verbo transitivo indireto. Você já conhece a palavra indireto, significa com preposição. Vamos ler uma frase. O povo fala de todos os prefeitos. Morfologia? Já tem intimidade com todas as palavras? Acompanhe. O O é artigo, povo é substantivo, fala é o verbo falar, eu falo, tu falas, o povo fala, presente do indicativo. E a presença da preposição é um dos elementos mais importantes na leitura morfológica. O de, então, preposição, é uma exigência do verbo falar, falar de. A palavra todos é um pronome indefinido, o os é artigo e prefeitos é substantivo. Isso é que é interessante. Na leitura morfológica, você já vai mapeando o que vai interferir na leitura sintática. É o de preposição que é importante nessa primeira leitura. Pois bem, você sabe que o povo está no papel de sujeito simples e a expressão de todos os prefeitos, expressão que começa com preposição, só pode ser chamada de complemento verbal com preposição. E qual é o nome técnico do complemento que vem acompanhado de preposição? Naturalmente é o objeto indireto. Conclusão: se o verbo veio acompanhado de um complemento com preposição, a classificação dele é de verbo transitivo indireto. Você está preparado para um desafio? Vamos olhar uma questão muito idêntica que você encontra em provas de vestibulares ou do Enem. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo que exige um objeto direto, que é, via de regra, um complemento não preposicionado. Esse tipo de enunciado ele é bem interessante, ele já contém uma informação básica para você. E aí vem a proposta. Assinale a alternativa em que o verbo destacado é transitivo direto. Vamos analisar detalhadamente a letra A, porque hoje o leiteiro não veio. É claro que você pode fazer aquela análise minuciosa, palavra por palavra, é a famosa leitura morfológica. Mas quer um conselho? Como nós temos um foco na questão, é olhar o verbo, vamos ver aquilo que acompanha de verdade o verbo. O leiteiro, que é o sujeito, o não, que é a negação, o adjunto adverbial de negação, e o próprio verbo vir. Olha, vai coincidir com aquilo que você já sabe. Se o verbo sozinho completou o sentido da frase, se depois dele não apareceu mais nada, é o tradicional verbo intransitivo. Aliás, é a tradição do verbo vir. Pare para pensar. A ideia de que alguém não veio é simplesmente não veio, não dá para colocar mais nada depois. Não é a letra A porque procuramos um verbo transitivo direto, lembra? Vamos olhar a letra B de bola. Então o senhor não sabe de que é feita a coalhada? Vamos nos concentrar naquilo que envolve o verbo saber. Primeiro, o sujeito. Você percebe que é o senhor? O senhor não sabe de que é feita a coalhada, sujeito simples, a expressão o senhor. Não é o advérbio de negação ou adjunto adverbial de negação. O verbo saber, devidamente acompanhado de preposição. Olha a lógica. O senhor não sabe de algo. Se a ideia é não saber de algo, você vai amadurecendo a classificação de verbo transitivo indireto. É o verbo que logo depois pede o complemento, mas o complemento começa obrigatoriamente por uma preposição. Olhemos então a letra C. Está bem, você ganhou. Olhando para o pedacinho você ganhou, você sabe que a palavra que o pronome você é o sujeito. E o ganhar terminou a frase, não há mais nada depois. Olhe como há uma grande lógica de ganhou algo e até ganhou algo de alguém. Mas no contexto você tem o verbo ganhar, a frase acaba, ele só pode ser classificado de verbo intransitivo. Não encontramos ainda o verbo transitivo direto. Vamos para a letra D de dado. E há quanto tempo o senhor mora aqui? Naturalmente temos o verbo morar. Sabemos quem é o sujeito, que é a expressão o senhor, mas olhe bem, apesar de o verbo morar logo depois ter uma palavra, o aqui, essa palavra é um adjunto adverbial de lugar. Portanto, você está olhando para um verbo intransitivo, percebeu?
E por último, a letra E, que por eliminação você já sabe que é a resposta. Leiamos. Eu gostaria de saber quem é que vai ganhar a eleição aqui. E o verbo ganhar destacado. Agora, olha o detalhe curioso. Você sabe que a ideia de ganhar é ganhar algo. Isso é natural, né? Ganhar algo. E logo depois do verbo ganhar, aparece a expressão a eleição. Naturalmente, é o verbo transitivo direto, devidamente acompanhado do objeto direto. Conclusão, uma questão interessante com 5 frases, todas elas do texto base que está no seu aplicativo, e só a letra E tem um verbo transitivo direto. Tranquilo? A aula de hoje fica por aqui, mas não esqueça, no nosso aplicativo você tem o material completo dessa aula e você tem exercícios com as devidas respostas. Até a próxima!